Olá, gente, Ferrell aqui. E o vídeo de hoje vai ser um lendo comentários especial sobre o meu vídeo do Linux banido, que deu uma certa relevância para mim. Várias gente comentaram, eu escolhi alguns aqui, cinco comentários no caso, dois mais a favor, dois contra, um ali mais simples para começar é, esses comentários, né? Tinha outros também ali, um até cheguei a selecionar, mas eu tirei ele da lista. Teve um que, inclusive, ali o cara comentou, mas assim, eu não. Inclusive, ele foi banido, né? O comentário. E outros ali foram mais simples, então eu não vou estar reproduzindo eles aqui. Mas então vamos para o vídeo aqui dos comentários. E vamos começar a ler os comentários agora. Primeiro comentário aqui perguntou aí o Game Law e a Netflix. É, Sobre o Game Law, eu acho que eu citei aquela questão ali das loot boxes, né? Eu vou até compartilhar aqui de novo a lei para vocês verem. E aqui diz o seguinte, eu vou até pesquisar aqui, ó, loot, aqui ó, loot boxes, ó, aqui o capítulo 7 dos jogos eletrônicos. São vedadas as caixas de recompensas loot box oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos de respectiva classificação indicativa. Artigo 21. Os jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acessos prováveis por eles, que incluam funcionalidades de interação entre usuários por meio de mensagens de textos, áudio ou vídeo ou troca de conteúdos de forma síncrona ou assíncrona, deverão observar integralmente as salvaguardas previstas no artigo 16 da Lei 14.852, de 3 de maio de 2024. Né? Então, é um complemento de uma lei que já existe esse parágrafo. Especialmente no que se refere à moderação de conteúdos, à proteção contra contatos prejudiciais e à atuação parental sobre os mecanismos de comunicação. Parágrafo único. Os jogos de que se trata o caput desse artigo deverão, por padrão, limitar as funcionalidades de interação aos usuários, de modo a assegurar o consentimento dos pais ou responsáveis legais. No caso aqui, o que, isso aqui quer dizer é que, por exemplo, assim, loot box são caixas de recompensa, né? E quem é menor de idade não tem que estar acessando essas caixas de recompensa. Não seria assim que o jogo pode ser banido, né? Não pode ser jogado por menor de idade, mas as caixas de recompensa elas não podem ser acessadas por quem for menor de idade. No caso do LoL, em vez de eles, por exemplo, de repente fazerem algum mecanismo para que quem for menor de idade, tipo, não tenha acesso a essas loot box, principalmente se for paga, né? Ao meu ver, eu acho que você tem jogos que tem caixas de recompensas gratuitas e outras pagas, né? Mas eles deixaram, acho que um acesso liberado para todos. E aí, para eles, em vez de, por exemplo, fazer algum if ali para, por exemplo, assim, verificar a idade. E se for menor de idade, não ter acesso a essas caixas, e se for maior, tem, mas aí todo mundo joga, não, eles optaram meio que por bloquear o acesso do jogo para quem for menor de idade. Sobre o outro que eu li, ele cai mais assim naquela questão ali do Roblox. Eu acho que, por exemplo, assim, é, tem jogo, e o Roblox é uma coisa que geralmente quem vai acessar mais, geralmente é mais criança e adolescente, por conta do gráfico dele, né? Ele chama acho que mais atenção de crianças. É também um jogo mais simples, acho que são jogos mais simples de estar jogando, né? Não tem uma história, não tem, às vezes não tem só multiplayer, né? Então são jogos que são mais fáceis de você estar jogando e geralmente se joga online com amigos, né? Ou não, né? Ou com uma rede, às vezes com uma rede aberta, né? Mas aí no caso, eu creio que deveria ter realmente uma separação por faixa etária, igual tinha antigamente ali nos aplicativos ali de bate-papos, não sei quem que pegou essa época aí de bate-papo UOL, que você tinha ali por idade, tinha também por categoria, né? Então você tinha vários tipos de separação. No caso aqui do Roblox, eu falei do LoL, aí o Roblox também, se eu não me engano, ele agora tá como maior de 18.
Muito por conta de, por exemplo, eles não conseguirem aplicar isso, né? Eles podem ser que estejam buscando métodos, mas eles não estão conseguindo aplicar ou, de fato, realmente não querem. Então é mais simples, de repente, você jogar para uma indicação acima de 18, porque aí fica mais simples. Só que aí, assim, eu acho que perde bastante público, porque, como eu falei, é um jogo ali com traços mais infantis. Apesar de que eu sei que tem vários adultos que jogam, uns de maneiras para criar conteúdo na internet, outros para se divertir também, mas tem alguns que realmente fazem para coisas erradas, né? Como já foi citada várias vezes por outras pessoas, né? Tem gente que usa para tentar aliciar menores. E isso aí que deveria pegar. Mas aí cai também numa coisa assim, por exemplo, assim, os jogos, eles têm que, para evitar que isso aconteça, tanto os jogos como as redes sociais, elas têm que fazer com que elas têm que criar mecanismos para que isso não ocorra, né? Então aí às vezes, por exemplo, uma lei, ela serve justamente para isso, para que as empresas elas busquem algum mecanismo para que isso não ocorra. Muitas delas acabam optando por de repente bloquear para uma certa faixa etária o jogo, em vez de tentar buscar alguma solução interna para isso. Espero que eles busquem, porque eu acho que não faz sentido um jogo que tenha um gráfico mais infantil, mais voltado para menor de idade, se que seja de repente bloqueado para justamente quem deveria estar acessando, né? Eu acho que se um adulto acho que jogar, acho que beleza. Eles que poderiam de repente não ter acesso, né? Mas é assim, vamos esperar nesse ponto como que vai ser, né? E vamos aguardar, porque é uma lei nova ainda, né? Então vamos estar aguardando. Sobre a Netflix, saiu até já matérias que muito provavelmente essas empresas de streaming elas já atendem os requisitos, né? Tanto que a Netflix você tem separação por idade lá, você pode fazer os canais, as contas infantis dentro da conta do pai, né? Já tem um controle parental legal na Netflix, na Prime, em outras, né? Então eu acho que, se eu não me engano, ela já segundo uma matéria que eu vi, uma notícia que eu vi, essas empresas de streamings elas já atendem a lei com os mecanismos que elas adotaram. O próximo comentário escreveu o seguinte: o pior não é o jogo, é a informação que a ditadura vai ter através das verificações. Saberá quem é que usa cada máquina. Farão o que quiserem, quem reclamar será localizado. Os idiotas pensando em jogos medíocres. Apesar de ter algumas palavras, Apesar de ter algumas palavras fortes aqui nesse comentário, eu resolvi deixar ele. Teve um outro ali que eu tirei. Porque isso aqui pega muito aqui no medo das pessoas, né? Eu acho que, eu creio eu que acho que não chega nesse nível de pânico que é gerado, né? Obviamente, assim, tanto assim, em qualquer meio, você tem gente que de repente pensa assim, de um jeito de um controle maior. Eu acho que não é o caso de nenhum dos agentes públicos e políticos envolvidos, tanto ali no momento atual, para a esquerda e para a direita, não consigo enxergar nesse ponto de chegar nesse nível de controle. E a lei, assim, eu acho que a questão aqui, por exemplo, aqui como eu falei aqui da lei, tem aqui uma parte aqui que eu achei bastante interessante dela, que diz aqui o seguinte, ó, artigo 6 no caso aqui, ainda no capítulo 2. O artigo 6. Os fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e às adolescentes ou de acesso provável por eles deverão tomar medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação de suas aplicações, com o objetivo de prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com os seguintes conteúdos, produtos ou práticas: a exploração e abuso sexual, violência física, intimidação sistemática, virtual, assédio, indução, incitação, instigação, o auxílio por meio de instruções ou orientações a práticas ou comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental de crianças e de adolescentes, tais como violência física ou assédio psicológico e outras crianças e adolescentes, uso de substâncias que causam dependência química ou psicológica, autodiagnóstico e automedicação, automutilação e suicídio, promoção e comercialização de jogos de azar, apostas de cotas, fixa, loterias, produtos de tabaco, bebidas alcoólicas, narcóticos ou produtos de comercialização proibidos a crianças e adolescentes,
práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas, ou outras práticas conhecidas por acarretarem danos financeiros a crianças e adolescentes, que aí estende para o pai, e o conteúdo mais 18 ali para do tchaca tchaca na muchaca, né? No caso aqui, assim, esse ponto aqui da lei é bem claro, eu acho que é, eu creio eu que como, quando você fala em mitigar riscos, assim, eu sei que, por exemplo, assim, você, na verdade, você tem definido uma métrica ali de, por exemplo, de tentar impedir que certas coisas ocorram. Algumas coisas eu acho que já são protegidas, né? Mas, assim, tem muito caso ali de coisa que, por exemplo, conseguem passar por meio desse filtro. O que acho que eles devem ter, assim, por exemplo, isso aí pega mais pela parte de redes sociais, jogos aí eu já expliquei, como eu falei, loot boxes ali tinha bastante jogos de azar, mas às vezes, por exemplo, assim, eu acho que assim, por exemplo, o YouTube faz bem isso, você tem o YouTube Kids e ele não vai jogar, tipo assim, numa, num vídeo que é voltado para crianças, ele não vai jogar, de repente, uma propaganda de bebida alcoólica, né? Mas tem outros lugares que de repente não tem esse filtro. E também no caso ali, por exemplo, de redes sociais, ver quem de repente está interagindo com a criança e qual que é o motivo dela estar interagindo. Eu acho que já tem alguns certos filtros, mas alguns passam. Então, as empresas elas têm que ter esse certo cuidado com isso. Leis têm que ser seguidas, as crianças têm que ser protegidas. Então, acho que isso aqui é uma parte que me pegou bem, assim, que eu gostei pra caramba da lei. Tem outros pontos ali bem legais, mas acho que, assim, tem que ler o que a lei trata, tem que ler também todas regulamentações. No caso aqui, você tem aqui o site da ANPD, e ele explica que tem orientações preliminares, tem tudo aqui de como que vai funcionar a lei, tem as etapas de quem que vai ser quais que são as primeiras, os primeiros serviços que vão ter que entrar em contato, quem que vai ter que, por exemplo, começar já essa lei a funcionar, né? Como que tem que ser implantado, né? Tem coisas ainda que, por exemplo, ainda precisa, inclusive, acho que de algumas regulamentações. Tem esses arquivos aqui, ó, que eu vou ler depois aqui de mecanismos confiáveis de aferição de idade. Você tem vários tipos de mecanismos. Você pode pegar aqui na sugestão, você pode criar os seus próprios mecanismos, qual que vai ser melhor, qual que vai ser pior. Tem aqui onde perguntas aqui, por que é importante, o que que essa lei ela vai delimitar, o que que ela não vai proibir. O que eu digo é o seguinte, se você, tipo assim, faz tudo certo, não tem problema nenhum. E, assim, o caso ali, por exemplo, de quem tá falando mal, quem não sei o quê, isso aí não vai acontecer, é só se mesmo realmente passar dos limites, porque eu acho que tem que entender que a internet não é uma terra, não deve ser uma terra sem lei. Eu acho que, por exemplo, se uma pessoa faz uma ameaça tanto física quanto real, uma ameaça física, tanto virtual, assim, por exemplo, alguma ameaça que você faça de uma forma física para uma pessoa e é uma ameaça que você faça virtual, se forem as mesmas palavras, eu acho que a pessoa tem que ser responsabilizada do mesmo jeito, mesmo que não seja, é, mesmo que não seja ali presencial, eu acho que ela tem que ser responsabilizada, porque uma ameaça é uma ameaça, né? Porque mesmo que seja virtual, o cara pode chegar um dia e fazer ela acontecer. Então, acho que tem que ter essas certas responsabilidades, inclusive, mas assim, criticar, desde que, como eu falei, você pode criticar qualquer lado, qualquer pessoa, desde que seja num parâmetro aceitável, razoável, então as críticas elas podem ocorrer independente do que seja. O que você não pode é passar esse ponto da crítica e num ponto de repente, alguma coisa que possa configurar um crime, né? Porque eu creio que o Código Penal ele também deve valer para o que ocorre na internet, né? E não só no mundo real. Sobre essa questão aí do medo, eu acho que é uma coisa do ser humano. A gente sempre fica naquela coisa de tipo, os caras vão implantar alguma coisa muito stalinista aqui no Brasil, e eu acho que não vai ocorrer. Mesma coisa ali, de repente, o pessoal achar que vão fazer uma, alguma ditadura assim, religiosa também. Eu creio,
que é difícil de acontecer, né? Porque você tem que mudar vários pontos da lei e não é assim de uma hora para outra. Obviamente, eu já vi pessoas que pensam tanto de um jeito como de outro. Eu, por exemplo, aqui eu vou falar assim, eu vou falar abertamente para vocês, né? Eu não sou. Acho que muita gente já sabe disso, eu já falei. Eu me considero uma pessoa espiritualista, mas sem religião. Eu não sou cristão, né? Eu não. Apesar de que tem uma bibliazinha aqui pequena em casa que foi distribuída, acho que para as crianças, para os alunos, eu não sigo igreja nenhuma. Já fui na católica, já fui em algumas protestantes para ver como que era. É, já fui em. E aliás, assim, para mim, a católica também é uma igreja cristã, né? Muita gente vai discordar nesse ponto, mas também é uma igreja cristã, outros vão concordar. Já fui em terreiro de Umbanda, de Candomblé, já fui em templo budista. Ali, as religiões ali que, tipo, mais, assim, me agradaram, assim, que eu senti uma coisa um pouco melhor ali, foi um pouco na Umbanda e também no budismo, né? As outras ali não me agradaram muito, apesar de que já vi falas legais de pastores, de padres, né, de pais de santo, né, de líderes budistas, já vi falas bem interessantes nesse ponto. Mas é um medo ali que, tipo assim, as pessoas têm, né? Eu já, inclusive, eu já discuti uma vez bem grande aí na internet com um cara que pensa que, por exemplo, tudo que é secularismo deve ser proibido, né? Ou seja, qualquer coisa que não seja sacra e que não seja do ponto de vista cristão deve ser proibido, né? E já, já vieram com isso. Ainda bem que esse cara não é político, mas assim, é uma coisa também que me preocupa, porque eu acho que você tem que ter o direito aí de ter prosseguir a fé que você quiser, ou de não prosseguir nenhuma fé, né? E então acho que também tem esse ponto aí do medo de se entrar também uma pessoa desse lado aí, como que vai ficar? Se chegar uma pessoa nesse ponto. Então eu acho que assim, dificilmente vai acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Citei só esse exemplo porque é, já tive uma discussão dessas aí. E assim, como eu falei, não sou cristão, né? Se vocês verem aí, às vezes eu faço vídeo com camiseta de banda de heavy metal também. E agora eu tô com uma de Linux, né? Beleza, né? Mas vocês já viram de repente eu fazendo vídeo com camiseta de banda de heavy metal. E eu sou fã, acho que de heavy metal, tanto dos mais tradicionais quanto dos mais extremos. E assim, eu acho que seria meio incongruente da minha parte falar que sou meio que conservador e ouço tipo coisas como death metal e black metal, né? Então, eu tô jogando a limpa com vocês, né? Espero que não tenha uma debandada no meu canal por conta disso, né? Mas assim, respeito quem tem a fé, acho que cada um tem o direito de ter a sua fé ou de não ter a fé, que é o meu caso, né? Eu me considero uma pessoa espiritualista, mas não sigo religião nenhuma e também, como eu falei, não me vejo como uma pessoa cristã por conta de eu não seguir a Bíblia de cabo a rabo. Pode ser que tenha coisas legais na Bíblia, mas tem coisas que eu discordo. Então, eu não me vejo como uma pessoa nesse ponto. Espero que eu não seja cancelado por conta disso, mas beleza, essa aqui é a minha opinião. O próximo comentário é: obrigado pela luz da sensatez, Ferrell. Está difícil ver gente no meio open source jogando sujo e abraçando sensacionalismo. Essa lei está longe de ser perfeita, mas precisa ser debatido a sério quanto a seus pontos. Pouco clara é a viabilidade da sua aplicação. Isso nada tem a ver com gritaria histérica, que, ao meu ver, é movida por interesses que refletem o ano eleitoral. Sim, né? Estamos no ano eleitoral, 2026 são anos de eleições presidenciais, né? De governadores também, senadores, deputados, né? Federais e estaduais. Para quem acha que tem que estar no Distrito Federal é só deputado distrital. E realmente, tem muita gente que está levando muito nessa parte do sensacionalismo. E aí a questão de lei, como ele citou, assim, nenhuma lei ela nasce perfeita. Pode ser que alguns parágrafos ou alguns artigos sejam trocados por outros, podem ser que eles sejam riscados e não tenham trocas. Aí, assim, eu vou citar aqui um exemplo aqui da própria lei, que é no caso ali mesmo do artigo 12. Vamos lá pro artigo 12. Vindo aqui, ó, capítulo 6, artigo 12. Os provedores de lojas de aplicações de internet e sistemas operacionais
Eu creio aqui que essa daqui do fornecimento de sinal de dados por meio de APIs, eu acho que ela precisa ser melhor explicada, realmente, né? Eu acho que ela precisa ser melhor explicada de como vai funcionar, pode ser que sejam melhoradas, eles coloquem algumas ressalvas, né? Então, acho que é um ponto que, de repente, ali poderia realmente ser explicado nesse ponto. Como ele citou, nenhuma lei é perfeita. E se você pegar, por exemplo, assim, você entrar no site do governo e procurar as leis, vocês vão ver que tem muita lei que, por exemplo, tem já artigos e parágrafos que já foram riscados, né? É, ou às vezes, por exemplo, o artigo inteiro está com risco, quando ele está com risco inteiro é porque ele não vale mais nada. Ou então, por exemplo, assim, o artigo ele tem, que nesse artigo 12 ele tem três partes. Ele divide em três partes e também tem esses três parágrafos para o artigo. Pode ser que de repente aqui a 3 ela não seja mais funcional daqui a algum tempo, ou a 2, né? Então, pode ser que mudem a lei, né? Você pode fazer uma complementação, fazendo de repente alguma retirada de algum ponto, ou até colocando aqui, né? Você pode de repente aparecer aqui uma parte 4 aqui, ou um parágrafo, hoje ela tem três parágrafos, mas pode ir para 6, 7, 8 parágrafos, né? Então vai depender de como que vai funcionar. E aqui eu citei o artigo 12, mas pode ser para qualquer artigo aqui no caso, né? Pode ser pro 11, pro 9, pro 8, pode ser para qualquer um. Então é assim, as leis, elas às vezes podem ser que elas nasçam perfeitas, o que eu acho difícil, né? Porque elas são feitas por seres humanos, os seres humanos são falhos, né, em muitas coisas. E como eu falei, pode ser que ela tenha alguns capítulos, alguns artigos, né, ou alguns parágrafos que sejam riscados, pode ser que seja adicionado novos parágrafos, né, dependendo de como eles forem ver. Mas acho que é um bom ponto disso, a gente estar discutindo isso, porque mostra que a gente quer, de repente, melhorar o ponto. E assim, é bom que assim, a gente não veja só essa lei. Eu acho que é bom as pessoas verem outras leis para ver o que está sendo também discutido no Brasil. Também é bom ver quem, de repente, quem cria leis, quem aprova a lei, como que cada um vota, né? Então, acho que é sempre importante você ver esse ponto de como que funciona essa parte de legislação no Brasil. No caso, muita gente confunde que acham que, por exemplo, a lei é feita a lei é feita pelo presidente. Não, a lei é feita por deputados e também por senadores, ambos podem fazer as leis, mas aí tem uma regra ali, por exemplo, quem é quando a lei é criada por um deputado, aprova na Câmara, depois ela vai para o Senado ele pode rejeitar ou pode mandar para a Câmara de volta para rever alguns pontos, aí volta para o Senado, aí o Senado aprova, aí sim o presidente sanciona, né? Então é um caso que. E aí, para a lei começar a entrar em vigor, você tem uma data e geralmente você tem etapas, como é o caso dessa aqui da NPD. Eu vou depois citar aqui a parte de etapas, porque tem um comentário que eu acho que cabe mais nele. Mas você tem os órgãos reguladores que vão implantar as etapas, né? Porque nenhuma lei atinge 100% da população ou 100% de quem ela precisa atingir. Ela pode atingir, por exemplo, primeiro 50%, depois 75%, até chegar no 100%. Então, assim, a gente tem que entender como que funcionam as leis e como que elas são aplicadas. O, pró o próximo aqui foi aqui, o chapéu de alumínio. Eu conheço esse termo aí, porque do que é. Tem conta na Google, Meta, X, WhatsApp, as Big Techs coletando todos os possíveis dados de cada um, e o problema agora é a coleta de data de nascimento. Lembrando, o maior lobista para criar essa lei foi a Meta. Enfim, parabéns por divulgar a informação correta, Ferrell. Obrigado. Sim, nesse ponto você está certo. Todas as empresas já têm nossos dados. E aí cai num ponto aí, por exemplo, que tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se as empresas têm nossos dados, o governo também tem nossos dados, porque todo mundo no Brasil tem CPF, né? Então eles sabem quem é cada um, né? O CPF não, é um dado sigiloso, né? Que ele só deve ser usado para certas informações. Obviamente a gente acaba passando, por exemplo, para abrir conta em banco, passa nosso CPF. Para de repente abrir alguma coisa também precisa do CPF, né? Outras não, né? Mas assim, como ele falou, as Big Techs têm nossos dados, têm várias informações nossas. Antigamente elas compartilhavam esses dados, né? Então agora não podem mais ser compartilhados. Algumas já têm, de uma certa forma,
já protegem os nossos dados, outros ainda não, né? Tanto que a gente às vezes recebe ligação de gente de nem sabe porque a gente tem, nem conta tem com aquilo ali, e a gente recebe ligação. Por quê? Porque alguma empresa compartilhou, né? Eu, inclusive, aí recebi ligação de banco, né? Porque eu já fui ex-funcionário de uma empresa X, né? Não vou citar o nome dessa empresa, né? E eu recebi ligação do banco porque eles pegaram nos dados dessa empresa e eles estão dando descontos, né, para quem de repente trabalha nessa empresa. Mas eu falei, ó, eu não trabalho mais nela e como que vocês pegaram esses dados? Aí ela desligou o telefone. Mas assim, alguém compartilhou. Por que que esses dados foram compartilhados? Eu não sei, porque não eram para ser compartilhados. E aqui o último comentário, é um comentário que eu concordo em partes, discordo em partes, mas assim foi bem respeitoso, foi bem falado, bem redigido. Então eu peguei ele porque eu gostei aqui desse comentário, mas como eu falei, discordo de vários pontos de que ele falou, botei ali ponto por ponto na resposta dele. E então eu vou só aqui tá falando para vocês aqui esse comentário. Falando sobre banimento, até concordo. Faz sentido dizer que não vai acontecer. Sim, foi parte de exagero isso daí do banimento, né? Eu, concordo plenamente. Teve muita gente que exagerou e eu expliquei alguns motivos do porquê o Linux não será banido. O problema é que não se trata de um banimento. Você citou, está no item 2 do artigo 12, que os pais precisam configurar equipamento para não permitir downloads não apropriados para a idade. Ou seja, a lei não protege nada. Para os pais que fazem esse trabalho de acompanhamento, essa lei precisava existir. Já os que não fazem deveriam passar a fazer e ponto. No caso aqui, eu citei aqui, assim, que a gente pegou muito aqui no parágrafo 12, né? Eu acabei pegando muito nesse. Eu peguei muito nesse parágrafo 12, no caso. Mas, assim, tem outras partes aqui da lei que são, são mais interessantes ali para a questão da lei. A lei não trata só de sistemas operacionais, né? Inclusive, nem o foco principal da lei é sistema operacional. O que ela trata mais é na questão de redes sociais e de jogos. Então, você tem outros artigos ali que são mais importantes. E ali o que fala é, por exemplo, assim, para se criar mecanismos, né, para você mitigar problemas, mitigar erros, né? Aí o que é, por exemplo, assim, uma coisa que eu posso citar aqui de mitigar erros? Você impedir, por exemplo, numa rede social, tipo um Instagram ou Facebook, de que uma criança seja vítima de aliciamento por conta de um bandido, né? De alguém que está querendo fazer mal com aquela criança. E aí, como que elas podem fazer isso? Elas podem, de repente, tratar algumas informações suspeitas por meio de palavras, né? Por meio de ações, né? Inclusive, ali, por exemplo, também elas devem ter um canal de denúncias, né? Para, de repente, ser pego. O que eu acho que muitas acho que já fazem, mas de repente elas podem melhorar. Mas não é. Isso é um ponto que é muito importante da lei, porque acho que as empresas elas têm que ter um certo controle em relação a isso. Já citei aqui das loot boxes, como eu falei, eu acho que, por exemplo, pô, as pessoas devem jogar League of Legends, devem jogar Roblox, mas eu acho que as empresas elas devem pensar alguma maneira de, por exemplo, bloquear aquilo que de repente não seja bom para a criança. Por exemplo, Roblox, eu creio que seria interessante você separar por faixa etária, né? Eles têm que buscar algum mecanismo, alguma forma de que seja separado por faixa etária. Ah, vai jogar Roblox com autorização dos pais, precisa de repente ter uma conta superior. É, as Já foi visto que, por exemplo, a questão de reconhecimento facial não está funcionando muito bem, né? Então, eles precisam ver outro meio de reconhecimento, né? Por exemplo, pode ser uma vinculação, né? Com algum pai, né? Você pode ter essa vinculação. E aí você pode separar as pessoas por idade. Tipo assim, quem joga, por exemplo, Eu acho, eu acho que não é um jogo bom para quem tem menos de 12 anos. Eu acho que tem jogos melhores. Mas vamos supor assim, quem tem, de 12 a 16 joga numa faixa, que tem 17, 16, 17 joga 8 ou 18, aí quem tem mais 18 é liberado aí. Mas aí as empresas que elas têm que olhar. No caso do loot boxes é como eu falei,
caixa de recompensa gratuita, beleza. Eu acho que não tem problema nenhum. Caixa de recompensa paga, aí tem problema. Aí você tem que buscar mecanismos também de, por exemplo, permitir o jogo só para quem é menor, só para quem é maior, né? Cada um vai depender aí do que vai estar fazendo. E aí, terminando o comentário dele, essa lei abre brechas jurídicas para prejudicar empresas como a Canonical, por exemplo, que se não implementar a verificação de idade, vai ser multada e se fizer, com certeza vai perder usuários. Aí eu citei que o SystemD já colocou a verificação de idade, eu inclusive já recebi uma atualização aqui no meu computador. E no caso, como eu falei, eu acho que as brechas jurídicas elas podem realmente de fato existir, mas eu acho que são proporcionais. Eu acho que você não pode tomar o mesmo peso e a mesma medida por exemplo, empresas grandes como a Google e a Microsoft, para de repente empresas que trabalham com software livre, como a Canonical e a Polycorp Tecnologia, né? Uma outra empresa que faz um Linux mais voltado para uso empresarial aqui no Brasil. A obrigatoriedade de compartilhamento de informações pessoais é inaceitável. Então, mas assim, isso aqui, como eu já falei, já tem várias empresas que na verdade, elas não compartilham, mas elas já têm os nossos dados, né? Então, e o governo também já tem, de uma certa forma, os nossos dados. E imagina quanto vazamento de dados vai ter nessa. É por isso que tem a LGPD, para regulamentar. E a lei, como eu falei, a ideia é sempre você tentar mitigar esses riscos, né? O que garante, assim, que, tipo, ela não pode ocorrer. Acho que nem nada, assim, você falar na parte de tecnologia é 100% seguro. Mas ela tem que chegar ali num ponto ali de que 99,6, se eu não me engano, em muitos casos, em alguns até em 99,8, né, por cento de seguridade, mas isso aqui não, também, assim, pode ocorrer alguns vazamentos, pode, mas elas têm que buscar soluções para que sejam cada vez mais difíceis, né? Mas ocorrem e é por isso que você tem que ter essa lei, para que as empresas elas busquem mitigar esses riscos, né? E não é porque os dados são cedidos para as redes sociais afins por livre e espontânea vontade que precisamos concordar com esse compartilhamento obrigatório, principalmente sendo essa obrigação vinda de um governo que criou um aplicativo de denúncia anônima que precisa identificar o denunciante anônimo. Esse daqui eu esqueci de falar, vou dar uma olhada depois para ver essa informação, né? Bom, já olhei agora, o que ele citou aqui foi um aplicativo chamado, acho que se eu não me engano, fala.br, é assim. Realmente tem esse ponto aí de você logar com gov.br, mas assim, é, eu creio que isso aí passa ali por um crivo ali de desenvolvimento, às vezes assim, o que pode ocorrer é o seguinte, às vezes, por exemplo, ele não nem chega, começa ali embaixo, ali, chega ali, alguém aprova e não vê isso. E realmente, assim, concordo, acho que um canal de denúncia anônima você não poderia pegar o CPF, né? Dizem ali que tem uma opção ali para não manter os dados sigilosos, mas ele não deveria realmente ter conta do GovBR. Aí, por exemplo, quem que aprovou e quem que lançou. Porque às vezes, por exemplo, mesmo que seja um órgão federal, não precisa passar, quando essa questão de aplicativos, né? Ele não precisa passar, não precisa chegar até lá em cima, né? Às vezes pode ser lançado mesmo sem chegar na mão de repente alguém ali no máximo vai até a cabeça ali do ministério, mas ele não precisa chegar de repente para o presidente até o presidente da República, né? Mas assim, é uma falha e assim, é um ponto que assim, o que que as pessoas poderiam fazer é chegar e mandar sugestões para quem fez o aplicativo e colocar que, por exemplo, para ser anônimo não pode ter identificação, né? Então, eu creio que eles devam arrumar isso, né? Mas e aí tem que ver aí, por exemplo, quem que aprovou, o corpo técnico, a parte de desenvolvimento, porque às vezes, por exemplo, falhas e coisas que, por exemplo, brechas é, de segurança às vezes podem aparecer a primeiro momento. Como eu falei, a gente tenta mitigar, eu sou desenvolvedor, né? A gente tenta mitigar os riscos ao máximo, mas pode ocorrer de riscos acontecerem, né? Você tem vários tipos de técnicas de invasão. Então, isso aí foi, por exemplo, alguma coisa que na hora de estruturação, na hora de desenvolvimento do projeto,
não pensaram muito nisso, né, da anonimidade, de ser um aplicativo de denúncia, então, assim, não faz sentido realmente ter. Mas, como eu falei, acho que as pessoas podem enviar sugestões sobre o aplicativo e eles têm que, de repente, colocar ali na lista de prioridades dele para ver o que pode, o que não, o que não pode ser alterado. Outros pontos aqui que eu citei aqui, vou até mostrar aqui na tela aqui para vocês, que coube aqui mais aqui, ó, tem aqui o cronograma aqui do ECA Digital. A primeira etapa, que tem início imediato, priorizará o monitoramento de lojas de aplicativos e sistemas operacionais proprietários, ou seja, creio eu que essas lojas de aplicativos cabem aqui também como proprietárias, lojas de aplicativos proprietárias, sistemas operacionais proprietários. Sistemas operacionais open sources não entram nessa primeira leva. E aí vale o ponto aqui ele citou a Canonical, né? O que será que o governo considera Canonical um software livre, porque é baseado em Linux, ou eles vão considerar a Canonical como um software proprietário? Creio eu que acho que ela não entra como um sistema operacional proprietário, que por mais que seja feito por uma empresa, né, eles não detêm a propriedade assim intelectual por se basear em Linux e muitas outras distribuições usam o Ubuntu como base, né? Então, é, ela acaba não tendo, né, como eu falei, foi feito pela Canonical, mas ela acaba não tendo aquele mesmo crivo ali de controle, de repente, igual da Microsoft, ou da Apple, ou também da Google, no caso com Android. Apesar do Android usar o kernel Linux. E aqui, lojas de aplicativos também eu acho que cai para somente as que são proprietárias. As outras acho que elas não vão caber nesse ponto aqui, não. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem a opinião de vocês sobre esse assunto, que é bastante importante. E como eu falei, eu acho que a sociedade ela tem que debater sobre pontos para melhorar projetos, né? E ela tem que ter também, acho que não só de repente da área dela, tem que entender outros projetos de lei para ver o que está acontecendo, pega, abre, vê quais são os projetos mais recentes que foram aprovados, né? Vê as leis, vê os projetos de lei, os que estão em votação, os que foram reprovados, por que foi reprovado, por que foi aprovado. Então eu acho interessante que as pessoas tenham isso em mente sempre para que as coisas melhorem. E como eu falei, acho importante, como eu falei, o projeto não é perfeito, né? Eu acho que ele tem pontos que podem melhorar, pontos de repente que podem ser retirados, outros pontos que podem ser colocados, mas eu acho importante você ter uma segurança, é preciso ter uma lei para que certas coisas que ainda ocorrem em redes sociais, elas ocorram menos, ou seja, beirando ali o zero, né? Como eu falei, a gente mitiga esses riscos, né? Mas ainda eles podem ocorrer de uma maneira ou outra. Mas a ideia é que esses riscos cada vez mais sejam mitigados por proteção de crianças e adolescentes, mas principalmente de crianças. Então eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!